A economia de Alagoas, pessoal, é um verdadeiro campo de batalha de contrastes. Sabe, de um lado, a gente tem a inovação que fez o semiárido florescer, uma coisa incrível. Do outro, aquele poder agrário super tradicional que moldou o estado por séculos. Nesta nossa análise, a gente vai decifrar os setores-chave que definiram essa história e que, claro, são temas quentíssimos para qualquer concurso. Vamos focar totalmente no que realmente importa para garantir aquela vaga. Olha só o nosso roteiro de hoje. Ele foi todo pensado para otimizar a memorização, viu? A gente começa com uma visão geral, depois aprofunda em cada um dos três pilares, o leite, o algodão e a cana-de-açúcar, e, para fechar com chave de ouro, uma síntese comparando tudo. É uma estrutura perfeita para consolidar o conhecimento e dar aquela revisada na véspera da prova. Então vamos mergulhar. Para entender Alagoas de hoje, é fundamental enxergar suas principais indústrias como se fossem personagens na história do estado. Cada uma com seus interesses, seus conflitos, seu legado, definindo a sociedade, a política e até a própria geografia alagoana. Esses três setores são os grandes protagonistas da nossa análise. E o ponto central, que eu quero que fique bem claro, é o conflito entre eles. A gente vai ver como o modelo industrial e urbano do algodão chegou a bater de frente com o domínio de séculos do modelo agrário e patriarcal da cana. Essa tensão, essa briga, é a chave para entender Alagoas. Vamos começar pelo setor leiteiro. E essa é uma história impressionante de resiliência. O mais fascinante aqui é entender como uma indústria de ponta conseguiu florescer no semiárido, um ambiente tão adverso, transformando o cenário com inovações cruciais, tipo a introdução da palma forrageira, que é aquele cacto usado para alimentar o gado. Essa linha do tempo mostra os momentos decisivos, olha só. Primeiro, a jogada de mestre de Delmiro Gouveia com a palma resolvendo o problema da seca. Depois, a aposta ousadíssima de Maia Aramal, que investiu pesado em genética de ponta bem no meio da pior seca da década de 70. Aí, nos anos 80, vem a crise. A produção era tanta que o Estado não dava conta de processar. E a solução? Vem nos anos 90, com a ILPISA, que industrializa tudo e leva o leite de Alagoas para o Brasil inteiro. E esse mapa aqui ilustra perfeitamente o resultado daquelas inovações. Tá vendo essas áreas mais escuras? Essa é a famosa bacia leiteira alagoana. E essa concentração geográfica não foi por acaso, não. É o resultado direto da aplicação de tecnologia, como a palma e o melhoramento genético, que literalmente transformaram a paisagem do semiárido. O ponto crucial aqui, e presta atenção nesse conceito, é que a crise dos anos 80 forçou a verticalização da produção. O que isso quer dizer? Significa que Alagoas passou a controlar todas as etapas, desde a fazenda até o produto final lá na prateleira, sem depender de indústrias de outros estados. A IELPISA foi o grande motor dessa transformação. Agora, saindo do semiárido resiliente, a nossa análise se move para o agreste e para as cidades. Vamos falar do ouro branco, o algodão, que foi o motor de uma verdadeira revolução industrial e social, desafiando a ordem agrária que dominava Alagoas. O sucesso do algodão foi ditado pela geografia. Não tem jeito. Solos como o Massapé Preto do Agreste, por exemplo, conseguiam reter a umidade ideal para gerar uma fibra longa, de altíssima qualidade, bem superior à de outras regiões. Essa vantagem natural, somada ao empreendedorismo da época, fez a indústria têxtil explodir entre os anos 30 e 50. E esse número, ele é a prova do poder dessa indústria. Em 1950, mais de 10 mil operários trabalhavam nas fábricas têxteis de Alagoas. Para a gente ter uma ideia, essa força de trabalho urbana e assalariada representava um contraponto direto ao poder econômico e político dos senhores de engenho. Era um novo mundo surgindo. O impacto social do algodão foi transformador. Ele inseriu a mulher no mercado de trabalho formal e criou as famosas vilas operárias, que eram comunidades planejadas, construídas pelas próprias fábricas para os trabalhadores. Esses novos espaços urbanos acabaram fomentando uma consciência de classe que resultou em lutas por direitos trabalhistas, uma coisa inédita na história do Estado até então. Agora, a gente deixa o barulho das fábricas para voltar ao silêncio imponente dos canaviais. Vamos entrar no setor mais antigo, mais poderoso e mais estruturante de Alagoas, a cana-de-açúcar. E falar de cana, gente, é falar da própria colonização e da elite que, de certa forma, governa o Estado até hoje. Para entender a cana, é preciso dominar este conceito aqui, plantation. Anota aí, memoriza os 4 pilares: latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e exportação. Essa é a matriz econômica e social que definiu Alagoas por séculos.
toda baseada na extrema concentração de terra e de poder. É um conceito fundamental para qualquer prova. E mesmo dentro do sistema de plantation, houve avanços tecnológicos, como o Bangué, que era um engenho a vapor. Ele aumentou a eficiência da produção, mas, e aqui está o ponto-chave, foi uma modernização só técnica. Ela não alterou em nada a estrutura social de exploração. A mesma hierarquia de poder foi mantida, só que agora ela era mais produtiva. A expansão da cana, principalmente durante o pró-álcool, deixou um legado devastador. No campo ambiental, desmatou a Mata Atlântica e poluiu rios. No social e econômico, aprofundou ainda mais a concentração de terras, acabou com a agricultura de subsistência e forçou o êxodo rural, inchando as cidades. É um rastro e tanto. Certo. Depois de analisar cada setor, a gente chega no momento mais importante para fixar o conteúdo: a síntese. É agora que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam e revelam o grande quadro da economia e da sociedade de Alagoas. Vamos amarrar tudo? Esse slide é crucial porque ele resume o principal conflito da história alagoana. De um lado, o algodão, representando um projeto de sociedade industrial, urbano, com direitos trabalhistas. Do outro lado, a cana, que é a personificação do modelo agrário, rural, patriarcal herdado lá do período colonial. Eram literalmente duas visões de mundo em disputa direta pelo futuro do Estado. E para fechar, essa tabela é a sua ferramenta de revisão definitiva. É para tirar um print, para anotar no caderno, mas não é só para ler, é para perceber as relações. Olha só, o legado de inovação do leite é um contraponto direto ao legado de degradação ambiental da cana. A luta social do algodão desafia diretamente a concentração de poder da cana. É a história de Alagoas resumida nesses legados que estão sempre em conflito. E a gente termina com uma reflexão para o presente. Pensa um pouco nisso. Como é que essas forças históricas ainda atuam hoje? A extrema desigualdade de terras, que é um desafio enorme em Alagoas, não é um reflexo direto do poder da elite agrária da cana? E a busca por diversificação econômica não é uma resposta a essa dependência histórica de tão poucos setores? Entender esse passado é a única forma de decifrar o presente.